Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja no mundo. Aqui é a Patrícia Lacerda, do Fall Solutions. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, né, que muita gente tem perguntado sobre, que é planejamento migratório para a Austrália. E hoje a gente está aqui com a Michelle, que a Michelle ela é advogada na Austrália, ela atua nesse segmento. Primeiramente, a gente tem que contar aqui, né, Michelle, a nossa confusão toda para a gente conseguir conciliar esses horários. A gente está aqui num fuso completamente. Aqui no Brasil, você está em qual cidade na Austrália? Eu estou em Melbourne. Em Melbourne. Quantas horas a gente tem de fuso? Olha, agora é quarta-feira, 10 da manhã. Então, aí para você é terça-feira. Terça-feira, exatamente. Então, a gente aqui, terça-feira, é 10 horas da noite, no caso, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu marcar isso, a gente está conseguindo trazer essa gravação. Bom, muito obrigada pela sua presença, Michelle, por ter topado aqui conversar com a gente. Eu vou fazer uma apresentação aqui bem breve da Michelle. Ela é advogada requalificada na Austrália, agente de imigração e criadora do ACE PTE, que é um curso preparatório para o PTE, uma prova de proficiência em inglês muito importante para o imigrante na Austrália. Né? A gente também vai falar aqui sobre esse curso, né, Michelle? Mas antes de mais nada, por favor, você pode contar um pouquinho da sua trajetória como advogada de imigração na Austrália, o que te levou a se especializar nessa área e como tem sido a sua experiência de advocacia até agora, né? Perfeito. Bom, acho que o primeiro de tudo é que nada disso foi planejado. As coisas foram acontecendo para mim. O único planejamento que eu tinha quando a gente resolveu sair do Brasil em 2016, eu e meu marido, a gente sabia que a gente vinha para cá para ficar, né? A gente queria ser residente permanente, se tornar cidadão aqui. Então, a gente veio com esse planejamento e aí os dois, na época, né, eram advogados. E aí a gente decidiu que eu que ia estudar para fazer essa revalidação e conseguir a nossa residência aqui, porque o advogado é uma das profissões que está na lista e consegue migrar, né, aqui para a Austrália. Então, a gente decidiu que eu que ia vir fazer o estudo que precisava, porque, enfim, o sistema é completamente diferente, né? No Brasil, a gente tem o Civil Law, que é Common Law, então é tudo baseado em casos. A gente até tem algumas legislações, mas é muito caso. Às vezes muda a regra de um estado para estado, então precisou fazer um pouquinho de estudo. E aí, depois de fazer o estudo, eu jurava que eu ia trabalhar na parte de Animal Law, né? Que é um nicho pequeno aqui, mas existe a parte do direito dos animais e proteções e etc. Só que durante o meu percurso, quando eu estava fazendo essa revalidação, as pessoas me falavam que não era possível, que eu não ia conseguir me validar como advogada e que eu não ia conseguir minha residência dessa maneira. Então, eu tive que começar a pesquisar muito sozinha e aprendendo muito nesse caminho sozinha, quando eu finalmente terminei os estudos, fui admitida na corte como advogada na Austrália e apliquei para minha residência, a minha residência foi aprovada, as pessoas começaram a me procurar e falaram assim, Mia, peraí, se você fez tudo isso, você nem era agente de imigração, advogada de imigração, me ajuda, né? E aqui na Austrália é um pouco diferente, porque se você tem um registro como advogada, você tem que ficar sendo supervisionada pelos primeiros 2 anos, então você não pode atuar numa área fora da sua supervisão. E eu falava para as pessoas que eu não podia atuar dentro daquilo ali, mas eu podia pegar, por exemplo, o meu registro como agente de imigração para poder fazer essa atuação já que eu era advogada. E aí foi quando as pessoas, amigos, né, pessoas conhecidas começaram a me procurar, me pediram, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que faz isso, como é que faz isso? E aí eu resolvi, falei, vou pegar meu registro, né, vou ver como é que funciona isso aqui. E hoje em dia eu estou aí nesse mundo trabalhando apenas com isso e com a prova do PTE, que é essa prova de proficiência de inglês para você aplicar para vistos, entrar em universidade, requalificações universitárias. Então, foi zero planejado, não era o que eu queria, mas acabei sendo guiada para chegar até aqui e hoje eu sou muito grata, né, pelo trabalho que eu faço e é muito bom a gente ajudar as pessoas nesse caminho e toda vez que eu tenho uma notícia para dar para um cliente de que uma revalidação foi aprovada, de que um visto foi aprovado, eu sinto novamente aquela emoção de quando a gente conseguiu a nossa residência, então é muito gratificante. Parabéns pela sua trajetória, Obrigada. muito bonita, Michelle. E aí, então, já que você já começou a falar sobre o PTE, eu já te pergunto, qual a importância da prova de inglês no processo migratório e como que o imigrante ele pode se preparar para isso?
A prova é de extrema importância, porque praticamente todo visto que você aplica na Austrália, você precisa de uma prova de proficiência de inglês. Além disso, a prova ela também pode te ajudar com pontuação. Então, o sistema independente, né, de imigração para a Austrália, onde você não está sendo patrocinado por alguém, por um empregador, né, sponsor, você tem que somar pontos na tabelinha da Austrália, e através dessa pontuação é que você vai ter maiores chances de um convite. Então, por exemplo, pela sua idade, se você está na melhor idade, você pode somar até 30 pontos. Depois disso, a sua pontuação maior são 20 pontos, que é ou pela melhor nota na prova do inglês, ou por ter tido 8 anos de trabalho no Brasil e 1 na Austrália, ou por ter feito um doutorado. Então, quando a gente coloca na balança, ter os 20 pontos por simplesmente sentar e fazer uma prova de inglês, ao invés de 9 anos de experiência ou um doutorado, ela tem um peso muito grande, né? Então, o mínimo que você tem que fazer de pontos são 65. Então, você fez um bacharel, por exemplo, que é validado, já são 15 pontos, pela sua idade mais 30, e você pega e faz uma prova de inglês dessa, pronto, você já está além dos 65, tem outras coisas que você também soma ponto, né? O seu parceiro, sua parceira, ou se você é solteira, enfim, os estudos que você já teve, experiências que você já teve, mas a prova ela é um dos requisitos que te dá uma maior pontuação em menos tempo, vamos dizer assim, né? Além da sua idade. Então, ela te ajuda a subir o seu ranking e, claro, quanto melhor a sua nota, mais visibilidade a sua expressão de interesse para o governo da Austrália, né, vai ter, e aí você tem maiores chances de um convite para se tornar residente permanente. Perfeito. E para um brasileiro que esteja considerando migrar para a Austrália, quais são os primeiros passos que ele deve tomar em termos de planejamento e preparação? Quais são os aspectos que ele não pode deixar de considerar? Essa prova, então, a gente já sabe que ela está lá no top 1, né? A prova ela é muito importante. Talvez num primeiríssimo momento ela não seja necessária, a não ser que vai entrar numa faculdade, dependendo do visto de estudante também tem que fazer a prova, mas eu acho que a primeira coisa que você tem que se preocupar é fazer uma consultoria de imigração, né? Então você vai sentar com um advogado ou um agente de imigração, que a pessoa vai analisar o seu caso e vai te falar, olha, de acordo com o seu histórico aqui de experiência, de estudos, a gente consegue te validar para essa profissão está numa lista boa, essa profissão está numa lista que não é tão boa assim, mas te dá essas oportunidades. E eu sempre falo com as pessoas, é muito importante fazer isso mesmo do Brasil, porque o que acontece? Eu já peguei casos de algumas pessoas que não sei, era assim, precisava de 4 anos para validar a profissão, por exemplo. A pessoa me trabalha 3 anos e 10 meses e vem para a Austrália. Aí você falou assim, gente, faltou 2 meses para você validar uma profissão, para você começar um caminho migratório na Austrália. E aí você, uma vez que você está aqui, para você voltar para a sua área não é tão simples, né? Tem a questão da barreira da língua, se a pessoa não fala, claro que se você fala um pouco da língua, né, você consegue voltar para a sua área de trabalho, mas sim, são todos os aprendizados que você precisa passar para você juntar com aquilo ali. E aí tem toda uma questão de tempo, porque a maioria das profissões, quando você se revalida, eles pedem o requisito do recente. Então, se você teve essa experiência há mais de 5 anos atrás, você começa a perder. Então, vamos dizer que você tem aqueles 3 anos e 10 meses, mas você teve um gap ali no meio, teve um intervalo que você não trabalhou tanto tempo, e esses 3 anos e 10 meses estão chegando perto dos últimos 5 anos, você começa a perder, né? Então, essa questão do tempo é muito importante, tanto para você finalizar um estudo, né? Finalizar uma experiência de trabalho, e aí você vem para a Austrália com alguma coisa já mais redondinha para você poder usufruir dessa experiência e estudo que você já teve, ao invés de ter que começar aqui do zero, porque, infelizmente, às vezes as pessoas vêm um pouco na pressa, sem muito planejamento, e aí quando chega aqui vê que, poxa, eu podia ter ficado lá mais 6 meses, mais 4 meses, mais 8 meses, ou finalizar aquela faculdade que eu tranquei no último semestre, e eu podia ter um caminho aqui profissional, né, que eu podia seguir, ao invés de ter que começar do zero agora, aqui na Austrália. Então, eu acho que o mais importante é fazer essa reunião com um profissional adequado, né? Não vai fazer reunião com, sei lá, a pessoa que falou que está ajudando com isso. Não, vamos sentar, vamos fazer um profissional, né? Registrado, agente de migração, advogado de migração, para realmente montar ali um plano estratégico para você. E aí você decide, né? De acordo com as suas oportunidades, as suas chances, o que seria o melhor caminho para você. Certeza, planejamento é a palavra de ordem, né? Com certeza.
Se a gente não se planeja, vai acabar entrando num buraco sem fundo. E aí, já entrando também numa outra questão, já pensando num planejamento, com certeza. Quais são os principais tipos de vistos disponíveis para os brasileiros que desejam estudar, trabalhar ou simplesmente visitar a Austrália? E quais são os requisitos mais comuns? Cada um deles vai ter um visto diferente. Então, se você quer vir aqui só para estudar, você vai pegar um visto de estudo, né, o Student Visa. Benefício do Student Visa, quer dizer, benefício não, malefício do Student Visa, você fica limitado a uma certa quantidade de trabalho, né? Você não pode trabalhar full time, né? Integral, né? Toda semana. Então, hoje a regra é que você pode fazer uma média de 42 ou 44 horas a cada 2 semanas, a cada fortnight, então a cada 14 dias, você pode fazer essa soma de horas, então fica mais ou menos umas 20 e pouquinhas horas por semana, e você é obrigada a estudar. Então, se você comprou um visto de estudante, pagou um visto de estudante para fazer o curso X, você tem que estar lá naquele curso, marcando presença, entregando os trabalhinhos, porque se for o caso de você não fazer isso, você pode ser reportado para o Departamento de Imigração, e aí o seu visto tem chance de ser cancelado, né? Enfim, então tem todas essas consequências. Então, se você veio só para estudar, esse que é o seu objetivo, o visto mais simples, vamos dizer assim, de conseguir seria o visto de estudante. Se você veio para trabalhar, né, que muitas pessoas que vêm no visto de estudante também querem trabalhar, você tem que ter um empregador que vai te patrocinar, que vai te sponsorar, para você conseguir ter um visto de trabalho. E aí, para esse visto de trabalho, a gente está falando de um pouquinho de uns requisitos um pouquinho acima. Então, você tem que comprovar pelo menos um estudo e um mínimo de 2 anos de experiência. Em novembro desse ano, de 2024, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo aqui, esse requisito vai diminuir, né? Então, vai passar a ser só 1 ano. Então, assim, tudo isso vai sempre mudando, por isso a importância da gente estar sentando com um profissional que está, né, adequado, né, atualizado. Mas dependendo da sua vontade aqui na Austrália e, claro, do que você já tem de experiência, de oportunidades, o seu visto vai mudando. Então, o sponsor ele pode ser uma ótima entrada na Austrália para você ter que passar pelos perrengues de um visto de estudante, mas você tem que ter um emprego aqui, você tem que ter um empregador disposto a pagar esse visto para você, né? Porque esse visto ele tem 2 fases. A fase do empregador ele tem que cobrir financeiramente, não pode recair sobre o empregado, e depois você paga parte do seu visto e você pode vir. E o último visto, assim, mais comum é o Skilled Visa, né, de maneira independente, que é o que eu mencionei anteriormente sobre a tabela de pontos, né? Então, ao invés de ter um empregador, você vai ter que somar pontos através da sua idade, nível de inglês, experiências no Brasil, fora do Brasil, enfim, né? Experiências de trabalho, estudos. Se você tem um parceiro que também tem um bom inglês ou não tem, é solteira, e aí você somando os pontos e, claro, tendo aquela profissão que está em demanda na Austrália, você também consegue solicitar, demonstrar um interesse e aguardar um visto. Então, idealmente, todo mundo quer conseguir já vir com Skilled Visa aprovado, né? Mas para isso você já tem que estar com profissão revalidada, o que nem sempre é uma coisa muito difícil. Para os advogados, infelizmente, vai demandar o estudo aqui, mas para muitas outras profissões, como contadores, engenheiros, é praticamente fazer a prova do PTE, tá aí a importância dela, e validar o seu diploma, que significa que você vai traduzir o seu diploma que você recebeu, o seu histórico escolar da faculdade, e eles validam a sua profissão. Então, rapidinho você faz essa validação, né? São as profissões sortudas, diferentes dos advogados que precisam estudar. Então, assim, são caminhos possíveis de fazer, mesmo estando ainda do Brasil. Mas às vezes as pessoas preferem já vir aqui, já com estudante, já começar a estudar alguma coisa aqui, ou então já começar a vir com estudante para conseguir encontrar um empregador, né, que goste do seu trabalho, que vai te oferecer o sponsor, né, o visto de patrocínio, e galgar aí o seu caminho para a residência. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente entrando agora na seara jurídica, na esfera do direito. Para advogados brasileiros que desejam exercer a profissão na Austrália, quais são as principais opções e caminhos? Existem áreas específicas do direito que oferecem mais oportunidades? Olha, quando a gente pensa na parte de migração, não de trabalho, a profissão do mundo jurídico que está na melhor lista, né? A Austrália divide em 3 listas as demandas de profissão, é o advogado.
não tem muito para onde fugir. E, infelizmente, o advogado tem que sentar e estudar aqui, né? Claro que você não tem que fazer um bacharel completo, né? Um doutorado, nada do tipo, mas você precisa fazer o mínimo de estudo de algumas matérias relevantes para a profissão. Se você, por exemplo, trabalhava em cartórios no Brasil, ajudando juízes com pesquisas de sentenças, pesquisas legislativas ou coisas do tipo, existe outras profissões que você consegue se validar. Não está na melhor lista, mas está na segunda melhor lista, e você ainda tem opções de visto. Você reduz só uma oportunidade de visto de uma lista para outra. E você tem também a opção do Company Secretary, né? Que são as pessoas que trabalham no mundo jurídico, mas mais na parte de shareholding, de fazendo as reuniões e pegando as atas das reuniões, né? Trabalhando mais nessa parte de secretária mesmo ali de uma company que faz todos esses encontros, essas atas e etc. Então, assim, dentro do ramo jurídico, a gente vai ter algumas opções de profissão, mas realmente é que te dá maiores chances de migração por dar mais oportunidades de visto é o solicitor, né, que é o advogado aqui. Aqui a gente divide o advogado, né, o lawyer, vamos dizer assim, em solicitor e barrister. Então, quando você é admitida na corte da Austrália, você é uma lawyer. E aí, quando você pega a sua licença para atuar, você é uma solicitor, que você vai atuar ali com o cliente, vamos dizer assim, ou em cortes resolvendo coisas pequenas, né? Você não pode resolver, por exemplo, um crime de murder, né? De assassinato. Você, como solicitor, você não pode ir perante essa corte. E aí a gente tem o barrister, que normalmente são as pessoas que não lidam com o cliente. Elas lidam com o solicitor e vão para as cortes mais altas. Então, aqui o advogado ele é meio que dividido em duas funções, né? E você tanto pode migrar como solicitor ou como barrister, mas não faz muito sentido você migrar como um barrister, porque depois que você vira um solicitor, você precisa de um tempo de experiência para virar um barrister. E aqui, para o barrister, você precisa fazer uma prova, né? Que o solicitor não precisa fazer. Então, você só atrasaria o seu caminho de residência, né? Porque assim que você é admitido na corte, você já pode fazer essa migração como solicitor. Nossa, bastante informação, viu? A gente depois tem que fazer uma live só sobre esse assunto. Muito bom. E que conselhos você daria para brasileiros que estão agora pensando em migrar para a Austrália? Há algo em particular que eles devem ter em mente? Olha, eu acho que o primeiro é o que a gente falou de planejamento, né? Eu acho que é muito importante essa parte. Segunda, é você meio que entender o que vai ser a vida na Austrália, né? Então, a vida da Austrália vai te trazer uma excelente qualidade de vida, uma tranquilidade, uma paz. Eu, por exemplo, do Rio de Janeiro, eu não sabia o que era você sair de casa, pegar um carro, sem ficar estressada, sem ficar em alerta, né? Aqui, eu aprendi o que é isso. Então, a qualidade de vida que a gente tem aqui é sensacional, as coisas funcionam, né? Então, eu lembro que eu me estressava muito no Brasil com aquelas coisas de, sei lá, companhia de telefone, companhia de televisão, de não sei o que, fez cobrança que não podia, e aí você tem que liga e resolve, e toma número de protocolo, número de 15, não sei, sabe? E aquele atendimento que a pessoa não tá muito afim de resolver para você. Aqui é diferente, aqui qualquer problema que você tem, normalmente eles já resolvem para você antes de você saber que o problema existiu. Então, assim, nesses 8 anos de Austrália, eu já devo ter recebido 5 ou 6 cartas de banco, companhia de eletricidade, de gás, não sei o que, falando assim, desculpa, erramos na sua conta, tá aqui o crédito. E eu, tipo, nossa, nem tinha reparado. Juro pra você. Gente, incrível. Incrível. E quando você percebe que tem alguma coisa que você precisa ligar e resolver, a pessoa que te atende está feliz, né? Não é aquela pessoa que está ali lendo um negócio, que, enfim, tem aquele trabalho ali que ela não está muito feliz, mas que ela precisa falar daquele jeito que ela foi treinada, né? Então, você se sente um pouquinho mais cuidado, assim, e as coisas se resolvem. Então, você vê que essas burocracias, essas coisas, assim, que te consomem no dia a dia do Brasil, não existe aqui. E isso dá uma leveza que é surreal, né? Então, eu, por exemplo, estava no Brasil de férias há 2 meses atrás, mais ou menos, e eu tive que ir no correio para enviar algumas coisas que eu tinha trazido da Austrália para algumas pessoas. E eu, mesmo entrando na fila como prioridade, porque eu estava com a minha bebê amamentando e tal, a gente ficou mais de 40 minutos esperando para conseguir enviar o negócio pelo correio.
E aqui na Austrália, se você vai num correio, você não sei. Eu nunca esperei mais do que 10 minutos para ser atendida. Isso quando você não entra atendida na hora e o negócio funciona, sabe? Então, são essas facilidades no dia a dia que falando assim, tu fala assim, mas que coisa pequena, mas somando no dia a dia, você fala assim, a qualidade de vida é incrível, não temos burocracias desnecessárias, então as coisas realmente fluem, funcionam. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas fiquem mais felizes, mais tranquilas, né? Aqui eles priorizam muito tempo em família, qualidade de vida. Então, meu pai, quando vem para cá, meus pais, quando vem para cá, meu pai fica toda falando assim: gente, o mercado aqui fica cheio às 5, 6 horas da tarde. No Rio, né? Você não vê mercado lotado antes das 8 da noite, não existe isso. E aqui não, porque 5 horas é o horário, todo mundo já saiu do trabalho, já pegou a criança na escola, já tá ali fazendo a comprinha para ir para casa para jantar e não sei o quê. Ou você vê as pessoas no parque, né? Então, assim, eu posso fazer uma live só de falar das qualidades de vida aqui, das coisas que funcionam. Então, assim, para mim isso é o que mais pesa, mas ao mesmo tempo também pesa muito a gente estar longe de família, tá longe, né? É claro que você cria a sua família, cria os seus laços, seus amigos aqui, mas assim, tô longe do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, né? Dos tios, primos e etc. Então, isso pesa, né? Mas o balanço da qualidade de vida, da tranquilidade, das coisas que funcionam, da falta de estresse, deixa a gente um pouquinho mais de coração aquecido para permanecer aqui. E a comunidade brasileira aqui, bem ou mal, claro que tem um ou outro ali, mas em qualquer lugar, é bem unida, né? A gente se ajuda muito, a gente cria laços, a gente cria amizade, cria as nossas famílias por aqui. Então, isso ajuda, né, a gente a ficar um pouquinho mais tranquilo de estar longe da comida e da família brasileira. Ai, que delícia, Michele. Depois de você contar aí essa maravilha de ir para a Austrália, diz para gente, por favor, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho e entrarem em contato caso precise de ajuda com o processo de imigração. Perfeito. Bom, eu tenho o Instagram, né, que é o A Michele com 2 L's, Helou, Helou. A gente também tem o nosso site, que também é o meu nome, né? Michele com 2 L's, Helou, Helou.com. E eu tenho também o WhatsApp. O WhatsApp fica mais difícil de dar por aqui, mas enfim, você entrando em qualquer um desses dois aí, você encontra a gente, você vai ter link para o nosso WhatsApp, para mandar mensagem. E a equipe fica conectada lá 7 dias na semana para te ajudar com as suas dúvidas, para te encaminhar para o que você precisar. E se em algum momento você só quiser fazer uma pergunta, só querer saber de alguma coisa, eu sempre estou abrindo box de pergunta também lá no Instagram para ajudar vocês com qualquer dúvida. Nenhuma pergunta é pergunta boba, então pode perguntar lá que eu ajudo com certeza a te dar essa informação aí que você precisa, que às vezes você vai demorar tanto tempo para pesquisar, não vai encontrar a resposta certa e rapidinho eu consigo te ajudar por lá também. Maravilhoso, Michele. Mais uma vez, muito obrigada por a gente ter conseguido, esse tempinho aqui, você ter arranjado um espacinho na sua agenda, com tantos compromissos, com criança pequena. Eu entendo perfeitamente como é complicado. Então, assim, super agradecida mesmo por ter participado aqui do nosso Talk Folks. Imagina, Tá. o prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Demorou para a gente conseguir, mas conseguimos e é isso que importa. Deu certo. Então tá ótimo, gente. Muito obrigada aí por vocês terem chegado até o final desse vídeo. Com certeza ele esclareceu muitas dúvidas. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo os contatos da Michele, para caso alguém queira entrar em contato com ela também. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Tchau.